Olá, alunos! Alô, galera do Torne-se um Programador, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de Ruby, né? Então, a última aula de Ruby do ano de 2016, tá legal? E outra, a gente vai falar sobre looping, tá certo? Então, gente, essa é a última aula do ano, né? Do ano de 2016. E aí eu vou dar uma pausa de uma semana ali para poder descansar um pouco, para poder curtir com a minha família, viajar um pouquinho, tá legal? Depois, em 2017, na primeira semana de 2017, eu vou retomar com as aulas de JavaScript, com Node.js, de C# e de Ruby também, tá legal? Então, essa é a última aula do ano, tá? Mas só que vocês podem ainda contar com o meu apoio, com aulas particulares e assim vai. Então, eu vou dar uma pausa nas aulas, porém, as aulas vão continuar para vocês disponíveis na página do Torne-se um Programador, onde vocês vão poder estudar à vontade e tirar as dúvidas com aulas particulares. A única coisa que eu vou dar uma pausa é de aulas novas, tá? Então, vou dar aí uma semana de recesso para mim mesmo, para que o ano que vem eu possa então gravar com toda a força e com todo o gás, perfeito? Então, última aula desse ano, a última aula de Ruby desse ano. Estou aqui, gente, no dia 24, véspera do Natal, gravando mais uma aula para vocês, tá legal? E desejo a todos um Feliz Natal, gente, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo também, tá legal? Então, venho no começo da aula desejar isso para vocês, para que a gente então possa continuar e fazer a nossa última aula nova do ano de 2016, tá legal? Muito bom, gente. Então hoje a gente vai falar sobre looping e vai abordar todos esses comandinhos aqui, tá? Então são alguns comandos básicos que eu já utilizei no Ruby, perfeito? Porém, ainda você tem uns outros tipos de comandos que você pode utilizar como looping. Exemplo, função recursiva e assim vai, tá legal? Então eu vou mostrar esses exemplos aqui que são os básicos para a gente fazer looping no Ruby, tá? E assim a gente vai começar a entender então como fazer referências circulares, né? Como que a gente fazer algum programa que fica rodando várias vezes ou printando alguma coisa ou entrando em loop infinito e assim vai, tá legal? Perfeito, gente. Então, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então, o Ruby, como em todas as linguagens, ele tem lá uma palavrinha chamada while, né? Então esse while aqui, ele é comum para todas as linguagens, né? A maioria das linguagens tem ela. Eu acho que eu nunca programei uma linguagem que não tenha while, tá? Então o while, o que que ele é, gente? Lá no algoritmo, é o enquanto, né? Então para você aí que entrou agora, tá fazendo as aulas de Ruby agora e não viu lógica de programação, eu recomendo você firmemente que você vá na parte do www.tornesumprogramador.com.br e vá em iniciantes. Lá eu dou uma aula genérica e dou o algoritmo para você entender o que é o while, tá legal? Então, gente, o while nada mais, nada menos que é o enquanto lá no nosso algoritmo, né? E qual que é a sintaxe do while aqui para o Ruby, né? Então o while, gente, ele sempre, vocês têm que lembrar que o while, sempre você tem que pensar na sua válvula de escape. Como que você vai sair da condição do while? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma variável chamada index, tá? E essa minha variável é igual a 0, ok? E aí eu faço o while index. Nota, gente, que o parênteses aqui é opcional, como eu falei para vocês nas aulas de Ruby, né? Então, se o index for menor do que 5, o que que eu faço? Dou um puts aqui de index. Tá legal? Então, o que que eu estou fazendo? Enquanto index for menor do que 5, eu vou mostrar o index na tela. E depois eu faço aqui, ó, index mais igual a 1 e dou um end aqui para fechar então o meu looping, tá legal? Fazendo isso, meu algoritmo começa com 0, enquanto ele for menor do que 5, ele vai mostrar na tela. No primeira interação, ele vai mostrar lá 0, ok? Vai somar mais 1, vai virar 1. Depois ele mostra 1, soma mais 1, vira 2. Depois ele mostra o 2. Depois ele mostra o 3. Depois ele mostra o 4, tá legal? Então, esse looping aqui vai fazer com que ele mostre os dados na tela, tá legal? Então essa é a primeira sintaxe para você começar a fazer loopings no Ruby, tá? Porém, gente, eu particularmente uso muito pouco o while, tá? E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente o porquê que eu uso pouco o while, tá? Tem jeito, gente, da gente escrever esse while em uma linha só. Como que a gente pode fazer? O Ruby, ele tem uma sintaxe que é bem interessante. Uma sintaxe que você consegue escrever a linguagem de programação como se você estivesse escrevendo uma carta. Ou seja, tipo assim, ó.
puts, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu quero mostrar na tela, então puts, do quê? De uma mensagem, eu vou colocar assim, ó, o index é, e aí eu venho aqui, ó, coloco o sustenido, que nem eu mostrei para vocês lá na aula de string, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, index, opa, x aqui ficou feio, index mais igual a 1, ok? Fecho aqui a minha chave para poder concatenar aqui no meu string, ok? E aí eu faço aqui, ó, while index menor do que 5, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Em uma linha só, eu escrevi aquilo que eu coloquei em 4 linhas, tá? Então olha só que interessante. Mostra o index é index mais igual a 1, então ele vai começar com 0, ele vai mostrar o 1 diretamente, né? Porque ele vale 0 aqui. Eu já vou mostrar 1, e aí ele vai fazendo aqui, ó, enquanto o index for menor do que 5, né? Então ele mostra essa mensagem aqui enquanto o index for menor do que 5, tá legal? Então essa é uma outra forma de você fazer um while, mas porém em uma linha só, né? Isso daqui é bem usado, gente. Por que ele é bem usado? Porque alguns programadores Ruby vêm então de linguagem de C#, por exemplo, veio de Java. Então, muitos desses programadores estão cansados de programar um monte de coisa, um monte de linha para fazer uma coisa simples. Então, muita gente costuma utilizar uma linha somente para resolver alguma coisa em Ruby, tá? Isso é muito comum. Você tem também aqui, gente, um until, tá? Então, esse daqui é igual ao enquanto, né? O until é igual ao até. Ou seja, o until é bem parecido ali com o nosso while, tá? Ele é praticamente igual. A única coisa que você tem aqui é enquanto, aqui é até. Ou seja, until, aqui eu vou colocar o i igual a 0, né? Until i menor do que 5, end, tá? E aí eu faço aqui i mais igual a 1. Ou eu posso fazer, ao invés de um mais igual, eu posso fazer também i é igual a i mais 1, tá? E aqui eu mostro puts de i, tá? Deixa eu arrumar esse puts aqui que não ficou legal. Espera aí. Puts de i, né? Então, gente, o until aqui ele é bem parecido com o enquanto, e eu também posso fazer um until de uma linha só, que também vai funcionar, tá legal? Então, o until aqui ó, é até i for menor do que 5, eu faço então essa operação aqui, entrando em looping, mostrando os meus dados. Lembrando que eu sempre tenho que ter a minha válvula de escape para esses dois tipos aqui, e para esse terceiro que eu vou mostrar para vocês também, tá? Porém, gente, qual que é a minha válvula de escape? Esse dado aqui, ó, ele precisa ser true ou false. Quando ele é true, ele entra dentro do meu loop. Quando ele é false, ele não entra dentro do meu loop, tá legal? Então essa condição aqui, ó, vem totalmente de acordo com as aulas que vocês viram na aula passada, né? Com o dado que vocês viram na aula passada, que é o quê? Que é os operadores lógicos, né? Por quê? Porque olha só, o que eu tenho aqui, ó? O i menor do que 5, né? I menor do que 5. Ou seja, eu estou utilizando um operador lógico, tá? Para que eu possa então fazer a validação dos meus dados. Eu poderia fazer i menor do que 5 or, né, que seria o ou, i menor do que 4. Ou seja, tipo, se o i for menor do que 5 ou for menor do que 4, eu vou fazer isso daqui. Ou seja, eu estou utilizando um operador lógico também para fazer com que o meu looping se torne verdadeiro. Ou seja, enquanto essa condição aqui for true, vai funcionar. Se eu simplesmente, gente, fizer o seguinte, colocar aqui, ó, um until ou um while e colocar lá para vir aqui, ó, true. O que vai acontecer? Eu vou entrar no looping eterno porque eu não tenho uma condição que faça com que eu saia do looping. Para isso, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que mudar o meu looping, fazendo mais ou menos assim, ó, until true, ok? E aí eu tenho o end aqui embaixo. O que eu tenho que fazer para eu sair desse looping aqui, ó? Eu tenho que dar um jeito de fazer com que ele dê um break e saia desse meu looping. Para isso, gente, existe um comando chamado break, tá?
E esse comandinho chamado break, ele sai desse looping. Então se eu fizer um while true com um break aqui dentro, ele não vai fazer nenhum looping. Ou seja, se eu fizer simplesmente assim, ó, puts de i, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, vai fazer o puts de i, que é 0, vai dar um break e vai sair do meu looping, tá? Só que eu posso fazer assim, ó, break if, ok? I for menor do que 5. Então, se eu faço isso, eu faço a mesma coisa que é eu colocar aqui o i menor do que 5. Porque a minha válvula de escape eu estou colocando aqui dentro. Então, eu faço um break, se o if for menor do que 5, aí eu termino. Então, eu vou continuar lá, 0, 1, 2, 3, 4, e aí eu saio porque ele cai no meu break. Lembrando que o if, eu consigo fazer o if em uma linha só, né, gente? Então, break if i menor do que 5. Perfeito? Então, esse também é um jeito de você conseguir fazer ali um looping e sair pela sua válvula de escape, né? Lembrando, gente, que isso daqui é uma maneira de você conseguir fazer um looping eterno. Algo que vai ficar o resto da vida rodando, ou seja, até travar o computador, ou até que você faça com que o seu programa se encerre, né? Perfeito. Para isso, gente, existe um comando chamado looping, tá? Então, em muitas linguagens, como é que eu faço um loop eterno? Eu coloco um while true e aí eu coloco um break para sair do meu loop eterno, tá? Porém, gente, existe uma ferramenta no Ruby chamado looping. E esse looping, você só simplesmente coloca o seguinte: looping do, ok? Então, ó, faço o looping e aí ele vai fazer isso daqui eternamente, a não ser que eu dou um break, ok? Então, gente, quando eu quero fazer um while true, ao invés de eu fazer um while true, que seria um loop infinito, eu posso utilizar o comandinho looping, e esse comandinho looping vai fazer esse loop infinito para mim. Ele tem essa responsabilidade. Então o Ruby, ele tem um comando específico para fazer esse tipo de coisa, tá legal? E aí você faz if, seria aqui o i for menor, for menor do que 5, tá legal? E aí eu coloco aqui o i mais igual a 1. Então isso daqui vai fazer com que eu saia do meu looping eterno, tá legal? Gente, um outro comando interessante que a gente tem para os nossos loopings é um comandinho chamado next. O que esse next faz? Quando eu chego nesse comando, eu pulo para o próximo. Chego nesse comando, pulo para o próximo, ok? Então é para isso que serve o next. É como se fosse o continue lá do C Sharp, do Ruby, do JavaScript, do Java, né? Então o next ele serve para isso, para pular o passo. Então eu poderia fazer next if o i for igual a 3, por exemplo, tá? E aí aqui eu coloco o i mais igual a 1, tá? Aqui em cima. E aqui eu coloco o meu break if, né? O i for menor do que 6, por exemplo, tá? Então, quando eu tenho isso daqui, o que vai acontecer, gente? Ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu posso botar o puts aqui embaixo, ó. Puts de i, né? Então, quando eu faço isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no meu looping e vai ver, o i ele é menor do que 6? Não, ele vai somar mais 1 e aí ele vai verificar, o i é igual a 3? Não, não é. Então, ele mostra na tela. Quando o i for igual a 3, o que ele vai fazer? Ele pula para o próximo e não mostra o i na tela. Ou seja, o next, ele pula e volta de novo para o meu looping sem fazer a ação daqui de baixo, tá legal? Então, mais um comandinho interessante que a gente tem é o next, né? Então, o break para você parar o seu looping, o next para você voltar ao estágio inicial e continuar. Não estágio inicial, né? Para você pular uma linha daquele looping que você está fazendo, tá legal? Isso vai ficar mais claro na aula prática também, tá legal? Gente, esses tipos de loopings que eu mostrei para vocês, tanto o while quanto o until, são aí utilizados, mas o que eu mais utilizo, gente, são dois comandos. E eu vou mostrar para vocês também. Um dos comandos que eu utilizo muito é o times, tá legal? O times, ele é muito utilizado, porque ele é muito simples, gente. Olha só que interessante que é o times. Eu posso fazer o seguinte, com um inteiro, 10, ok? Ponto times. Quando eu faço isso, gente, eu vou fazer um looping de 10 vezes. Então esse daqui é muito utilizado. E ele é muito simples de utilizar. Então olha só, times do, tá legal? Ah, o que eu tenho que fazer aqui? Se eu quero o meu index, né? Eu venho aqui, coloco o pipe, o meu index, tá? E aí eu venho aqui
do, na realidade é o contrário, né? Do pipe index, e aí o end aqui embaixo, tá? Então quando eu faço isso e dou um puts aqui, ó, de i, eu não preciso mais declarar minha variável lá em cima. Então olha só que interessante, 10 times, 10 vezes do i e mostrando o i na tela, tá? Então eu faço isso daqui de uma forma muito simples, sem precisar fazer o i é igual a i mais 1, sem precisar pensar na minha válvula de escape, porque eu sei que eu vou fazer isso 10 vezes. Então é muito mais simples eu utilizar o 10 times do que eu fazer o while, do que eu fazer o until, tá? Um outro que a gente tem, gente, é o for. O for a gente usa muito nas outras linguagens para fazer para, né? Então o for seria ali o para, então for, né? Aí eu coloco aqui 3, né? Então o for de 1 até 3, falta o in aqui, né? E aí o end. Se eu faço isso em Ruby, eu estou fazendo um for que vai de 1 até 3, tá? Porém, gente, eu escrevo muita coisa aqui. É simplesmente, ao invés de eu usar o for, eu posso usar o 10 times. Muito mais simples, muito mais objetivo, tá? Se eu quero escrever isso em uma linha, gente, eu simplesmente venho aqui, coloco uma chave aqui, coloco o puts aqui, ó, de i, e fecho a minha chave aqui. Pronto, isso aqui está em uma linha, tá? Então, muito simples utilizar o times. Esse é um dos que eu mais uso quando, ao invés de eu usar o for, que eu usava muito, eu uso muito em outras linguagens, quando eu estou em Ruby, eu uso 10 times ou 4 times, tipo 5 times, ou 1 time, ou 2 times, ou 3 times, e assim vai, tá legal? Perfeito, gente. Agora o outro que eu falo para vocês que eu uso muito, mas muito mesmo, é um outro chamado each, tá? Então o each, ele também é um tipo de looping e ele é utilizado com o tipo array, né? Quando você tem um array e aí você tem uma coleção de variáveis, né? Ou quando você também tem um range, tá? Então, por exemplo, eu tenho um range de 1 até 5, tá? E aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer um loop de 1 até 5. Eu venho aqui, coloco o ponto each, tá? E aí eu abro a chave aqui e faço o seguinte. Aqui é o meu iterator, ok? E dou um puts de i. Fecho aqui, tá? Então eu fiz aqui em uma linha somente também o puts de 1 até 5, utilizando então o comandinho chamado each. É muito utilizado, gente. Então eu tenho um array, por exemplo, de 1,2,3. Um array de 3 dados, ponto, each, e aí eu coloco o meu iterator aqui. Na realidade aqui é o meu valor, né? Puts de v, que seria o valor. E aqui eu já consigo mostrar em sequência 1, 2 e 3 e assim vai, tá? Muito bom esse each. Então os que eu mais utilizo é o each e o times para fazer os meus loopings, tá legal? Então já mostro para vocês. Quando eu quero fazer um loop eterno, aí eu utilizo o próprio loop ao invés do while, until e ao invés do for, tá legal? Perfeito, gente. O map, gente, ele é também um tipo de while, ele é também um tipo de looping, mas ele é um tipo de looping para te retornar um dado mastigado, tá? Então eu tenho um array aqui de 1,2,3. Se eu utilizo o ponto map, ele me retorna para mim um array de um dado selecionado, tá? Tanto o map quanto o select, tá? Porém, o mapping, ele retorna o array com a mesma quantidade, porém de um jeito tratado. Então, eu poderia fazer aqui um map do valor, só que eu quero que esse valor me retorne uma string de oi concatenado com esse valor. Então, quando eu faço isso daqui, gente, esse mapping, ao invés de ele me retornar um array de 1, 2, 3, ele vai me retornar um array de string de oi, 1, oi, 2, oi, 3. Tudo isso em aspas, que seria uma string. Então o map ele serve para que ele é um looping que te retorna um array ou um outro looping já formatado, tá? Então também é muito utilizado no Ruby, tá legal? Vou mostrar para vocês também na aula prática para poder ficar mais simples. E o select, o próprio nome já diz, eu quero selecionar algum dado, então 1,2,3, tá? Então tem um array simples aqui e eu quero então retornar somente o 2 e o 3. Eu posso colocar aqui ponto .select
e esse select eu quero simplesmente que ele me retorne, então, do meu valor, que seja, então, maior ou igual o número 2, tá? Então, quando eu faço isso, ele me retorna um array somente com 2 e 3, tá legal? Então, vou mostrar para vocês isso daqui na aula prática também, tá legal? Então, gente, esses são os tipos de loopings que a gente tem para o Ruby, tá? Então, alguns são muito utilizados pela comunidade, tá? E alguns o pessoal costuma não utilizar tanto porque é mais complicado. O Ruby ele foi feito para você pensar muito simples, para você fazer as coisas de um jeito muito simples. Então você tem aqui alguns comandos que você pode fazer isso, tá legal? Perfeito, gente. Agora eu vou lá para o computador para mostrar para vocês na prática a execução disso daqui, para que vocês possam entender e seguir para o próximo passo, tá legal? Vejo vocês lá no computador. Tá legal, pessoal? De volta no computador, então a gente vai para mais uma aula de Ruby, né? Então a gente tem a nossa sequência de aulas aqui, a gente vai entrar logo com mais uma aula aqui disponível para vocês. Lembrando, gente, a cada momento vocês podem então agendar a aula particular por somente R$50. Eu vou ficar 1 hora a aula com vocês e eu vou conseguir então destravar vocês para que vocês possam ir então para o próximo passo, tá legal? Muito bom, gente. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Indo lá para o nosso console, aqui eu tenho um console já pronto, tá? Então eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte. E aí aqui a gente vai começar então a brincar com os nossos loopings, né? Então a pasta do dia de hoje, do dia 24/2/2016, tá? Eu vou fazer um Sublime ponto para abrir então o meu código, né? O código do Ruby, que está então com os dados aqui dos meus loopings, tá? Vou abrir aqui a minha pasta, vou apagar tudo que eu tenho aqui para que a gente possa então começar a fazer alguns comandos de looping e entender então como que funciona isso no Ruby, tá legal? Gente, eu tenho a apostila que eu estou ensinando vocês, que é a apostila que me guia também para falar os exercícios para vocês. E aí eu estou aqui na parte de loopings, né? Na parte de loopings eu tenho alguns exemplos e eu vou mostrar esses exemplos para vocês. Vou copiar esse exemplo que eu tenho, vou colocar aqui e a gente vai depurar para ver como é que funciona então o while, tá legal? Dei um debugger aqui e vou rodar esse meu código, tá? Como a gente fez nas aulas anteriores. Ruby, aula, rodei o meu código, ele parou aqui no meu debugger, tá legal? Vou dar o comandinho N para ir para o next, então eu preenchi a variável top, se eu digitar top aqui ele vai mostrar o valor de top, tá? N para ir para o próximo, agora ele preencheu a variável do now, se eu digitar aqui o now, ele vai mostrar o 0, que é o valor do now, e agora ele vai começar a entrar no looping, tá vendo? Então dei um próximo aqui, que é o next, ele vai entrar aqui no looping e vai fazer o seguinte, vai dar um puts de while, de now até top, ok? Dei um puts aqui de novo, ele mostrou o dado, ó, 0 até 4, ok? E vai somar mais um no now. Então, somando mais um no now, o now agora passa a ser 1, tá legal? E aí ele vai mostrar o puts de novo, mostrando na tela de 1 até 4. Indo para o próximo, mostrando de 2 até 4. Para o próximo, de 3 a 4 e acabou, tá legal? Eu vou tirar o debugger para a gente ir mais rápido agora, ó. Rodando o meu código, ele me mostrou aqui, ó, 0 até 4, 1 até 4, 2 até 4, 3 até 4. Se eu quisesse fazer 1, 2, 3 e 4, como que eu poderia fazer? Começar aqui com 1, tá? E aqui eu fazer menor ou igual a top, tá legal? Quando eu rodar o meu comando, vai ficar 1 a 4, 2 a 4, 3 a 4, 4 a 4, tá? Então, fiz um looping simples aqui utilizando o comando while, tá? Eu quero fazer o mesmo looping em uma linha só, tá? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou retirar esse dado, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o now igual a 0, tá? E vou colocar o while now menor ou igual a top, tá? Quando eu faço isso, gente, olha só que interessante, esse now mais igual a 1 eu vou ter que colocar aqui dentro, tá? Dentro desse meu bloco onde eu posso concatenar códigos, né? Então aqui, ó, estou com uma string e estou concatenando códigos aqui dentro, tá? Então eu tenho esse código mais esse código que eu estou concatenando dentro dessa minha string. Feito desse jeito, eu escrevi esse loop em uma linha, tá? Vou rodar o meu código, tá aí, ele me mostra também, tá legal? A única diferença é que ele foi aqui até o 5, né? Então o que eu posso fazer aqui? Tirar o menor. Tá aí, ele fez a mesma coisa, tá legal? Então, gente, assim eu consigo fazer o mesmo looping em uma linha somente. Vocês viram aqui que funcionou e teve o mesmo resultado das anteriores, tá? Se eu fizer um until, gente, o que muda aqui quando eu for rodar o meu until? O que muda é o seguinte, que o comando ele inverte, tá? Então, olha só, until, e eu vou inverter o comando. O until, ele vai fazer o seguinte, esse tem que ser maior do que esse, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O now
até now for maior do que esse. O outro é enquanto for menor. Agora, o until é até for maior, tá? Então, até ele for maior ou igual a top, eu vou parar o meu until. Rodando aqui, ó, deu o mesmo efeito, tá legal? Se eu simplesmente deixar menor ou igual, vai funcionar? Não, não vai funcionar, gente. Olha só que interessante, ó, menor ou igual. Quando eu rodar o meu código, não vai funcionar. Porque o que ele está fazendo aqui, ó? Até esse número for menor do que esse, tá? Se esse número já é menor do que se o now já é menor do que o 4, ele não faz, tá? Então, até o now, ele precisa ser maior, ok? Ou igual a top. Então, até o now maior ou igual a top, quando eu rodo esse código, funciona bonitinho, tá? Ou seja, é diferente do while. Se eu colocar o while aqui, ó, o while é enquanto o now for maior do que igual a tão. Então, a leitura é diferente. Então, se o now ele já é maior, ele não faz, ele não entra aqui, né? Então, o now aqui, ó, na realidade, o now ele vai entrar se ele for maior. Se ele não for maior, ele não entra. Nesse caso aqui, ó, ele não vai entrar porque o now aqui é 0, ok? Por isso que ele não entra. Eu teria que ser menor, tá legal? Então, só inverte quando você está utilizando um till e o while, tá legal? Perfeito, gente. Agora a gente vai então utilizar o outro comandinho aqui, que é o looping, né? Então eu quero utilizar o looping, que é o looping eterno, tá? Então eu vou fazer um looping eterno aqui, você vai ver que a minha máquina vai ficar rodando aqui, eu vou ter que interromper ela. Mas olha só, loop do, a variável aqui que pode ser o meu index, tá? E aqui eu vou colocar aqui, ó, end, tá legal? Então, desculpa, o end já tá lá embaixo, né? Então puts de, tá? Index, né? Que é o meu iterator. Agora eu vou rodar o meu código, olha só como é que vai ficar, ó, em loop infinito, tá vendo? Interrompi aqui, esse index aqui não está fazendo nada, tá? E aí eu vou querer mostrar alguma coisa aqui, ó, oi, tá? Quando eu rodar o meu código, olha lá, ó, ele entra em looping eterno, e se eu deixar aqui, meu computador vai travar, tá? Então, derrubei aqui para que eu possa voltar o meu código. Gente, quando vocês rodarem e entrarem em loop eterno, quando vocês quiserem derrubar o código, é só vocês apertar Ctrl C, tá? Então, quando vocês apertam Ctrl C, ou isso quem está no Mac, né? Ctrl C. Quem está no Windows, eu acredito que seja a janelinha do Windows C para que você possa parar o seu looping, tá? Então, você tem que parar aqui, apertando, no meu caso do Mac, com Ctrl C, né? Para que ele pare, então, e eu possa, então, continuar com os próximos comandos, tá legal? Perfeito, gente. Então, eu quero fazer a minha válvula de escape para esse looping. O que eu posso fazer, então? Da mesma forma que eu faço lá com o meu while, tá? Então, eu crio uma variável index, e essa minha variável index, ela começa com 0, tá? E eu quero que ela faça index é mais igual a 1, tá? E aí eu sei que ele vai sempre somar mais um, mais um, mais um, mais um. Então, ó, vou até mostrar aqui para vocês que ele vai ficar somando mais um, mais um, mais um, tá vendo? Só que entrou em loop eterno, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu quero sair do meu loop. Para eu sair do meu loop, eu tenho que fazer a minha válvula de escape. Então, break, ok? If index, tá? For menor ou maior do que 20, tá? Então, se o meu index for maior do que 20, eu dou um break e eu saio do meu loop, tá? Salvei aqui, rodei o meu código, ele foi de 0 até 20, porque se ele é maior do que 20, ele dá o comando break para poder parar, tá? Então esse é o looping eterno que eu posso fazer no Ruby também, tá? Um outro comandinho que eu posso utilizar, que eu falei para vocês, é o next, né? Então olha só que interessante aqui, ó. Next if index for igual a 5 or, né? Ou, então eu posso utilizar o or assim, ou posso utilizar o or com pipe, tá? Então eu vou colocar o mais simples aqui, or index for igual a 8. Então vocês vão ver aqui ó, que quando eu rodar o meu looping, ele não vai mostrar o index, o 5, e não vai mostrar o 8. Ele vai pular porque o next aqui ó, vai fazer com que ele volte para o looping de novo, tá? Uma coisa que eu tenho que fazer aqui também, gente, é o seguinte. Se eu não colocar esse index aqui em cima, eu entro em looping eterno quando ele rodar esse dado, tá? Então eu tenho que colocar o meu index aqui em cima para que ele sempre possa somar mais um antes de fazer o next, tá? Então eu vou salvar o meu dado e vou rodar aqui o meu código. Ó, vocês vão ver que ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, o 5 ele pulou, tá vendo? 6, 7, 8, 9. Então, ó, o 8 ele pulou também, tá vendo?
porque eu coloquei aqui para não mostrar o 5 e não mostrar o 8, tá vendo? Se eu simplesmente, gente, tirar o next e colocar o next aqui em cima, antes do index, olha o que vai acontecer. Ele vai rodar e vai parar no looping eterno aqui, ó. Por que ele para no looping eterno? Porque quando ele for igual a 5 e igual a 8, ele vai voltar aqui no looping de novo e nunca vai somar mais um. Eu vou colocar um debugger aqui, ó, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Debugger. Rodando meu código, olha que interessante, ó. O index aqui, ó, index, ele vale 0, ok? Next vai valer 1, vai valer 2, vai valer 3, tá? Opa, fiz errado aqui, deixa eu voltar de novo. Rodando aqui, ó, o index ele vale 0, né? Então vou dar um C para continuar. Então agora ele vai valer 1, vai valer 2, vai valer 3, vai valer 4. Então ele está aqui, ó, valendo 4. Agora ele vale 5, né? Então se eu colocar aqui, ó, ele vale 5. Quando eu fizer essa validação aqui, ó, index é igual a 5 ou igual a 8, nota que isso aqui vai me retornar true. Se ele me retorna true, ele vai fazer o comando next. Então, ó, vou ir para o próximo aqui para vocês verem, ó. Fiz o next, ele volta de novo para o debugger. Então, voltando de novo para o debugger, olha só que interessante. Ele não somou mais 1 no index. E o index continuou com 5. Ou seja, ele vai ficar fazendo isso daqui o resto da vida. Olha lá. Sem somar mais 1. E o index aqui vai passar a ser, então, 5 eternamente. Porque simplesmente eu coloquei o mais 1 aqui embaixo. Tá? Então, se eu colocar aqui em cima, ele passa a funcionar. Rodando meu código, aí funcionando belezinha. Tá legal? Muito bom, gente. Esse é o looping, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês um dos que eu mais uso, né? Que é o tem, ou o times na realidade. Então, tipo, por exemplo, for, que seria 5.times, eu quero mostrar 5 vezes, e aí eu venho aqui ó, e coloco o meu iterator, tá? De i, ok? Ou então index, e aí eu quero mostrar aqui a puts de index. Ok? Quando eu faço isso, ele vai me mostrar isso 5 vezes. Rodei aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, então fazendo 5 vezes. Tá legal? Olha só que interessante isso daqui. Se eu quero colocar isso daqui em várias linhas, eu venho aqui e troco, abre a chave e fecha a chave para do e end, tá? E eu venho aqui e coloco esse dado na linha de baixo, ok? Então eu fui e criei 3 linhas aqui, um dado que eu tinha feito em uma linha só. Funciona do mesmo jeito. Então, muito mais simples. Eu quero fazer 10 vezes um for. Eu venho aqui, coloco 10 vezes um for, não, 10 vezes um item, né? Eu venho aqui e coloco 10 times, ok? Agora, se eu quisesse fazer 20 vezes ou 1000 vezes, eu quero fazer 500 vezes, eu vou e faço 500.times. Então, muito mais simples, tá legal? Eu tenho o for também, gente, mas olha a diferença do for para o times. Olha só, o for, eu tenho que ler um monte de coisa. Então, ó, for de i até 0 até 7, tá vendo? For de i em 0 até 7. Então, o que ele faz aqui? Ó? Vai começar de 0 e vai até o 7, tá? Então, ele está fazendo um range aqui, ó. Então, esse é um range e esse daqui vai jogar nesse valor que é o index, tá? Aqui eu tenho o next, né? Então, se o index dividido por 2 for igual a 0, então ele dá um next. Se não, ele vai mostrar aqui o meu puts de i, ok? Então, o que isso aqui vai fazer? Vai mostrar somente os números ímpares, tá? O que isso daqui está fazendo? Ó? Isso daqui ele está fazendo o seguinte, está pegando o meu i e está dividindo por 2. Se o resto da divisão for igual a 0, o que vai acontecer? Ele é um par, se não, ele é um ímpar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se o número for par, ele dá um next e não mostra na tela. Se for ímpar, eu mostro na tela. Então, aqui tem que mostrar somente os números ímpares, tá? Vou tirar esse dado, salvar e vou rodar o código aqui para você ver. Rodando aqui, ó, só os números ímpares. 1, 3, 5 e 7, ok? Então, olha só a diferença. Eu vou fazer esse mesmo código, tá? Utilizando o 10 times. Então, eu quero que ele mostre aqui até 7, tá? Ok? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó, na realidade, eu vou colocar aqui até 8, para que ele possa fazer de 0 a 7, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa do código aqui e vou colocar aqui a minha variável como index, como i, né? A variável que estava index, eu vou colocar como i, ok? Salvei o meu dado. Então, a mesma coisa que eu fiz no for, eu estou fazendo aqui no meu times. Rodando o meu código, aí, ó, tá vendo? 1, 3, 5 e 7, ok? Ou seja, esse daqui foi muito mais simples do que esse, na minha opinião. Porque eu fiz aqui, ó, faça ali 8 vezes esse looping aqui e me mostre somente aqueles que são números ímpares. Se eu quiser somente os números pares,
o que eu posso fazer? Se isso daqui for diferente de 0, ok? Aí eu rodo aqui, ó, e me mostra só os números pares, 0, 2, 4 e 6, ok? Então, funcionando ali bonitinho, perfeitamente, tá legal? Muito bom, gente. Agora o outro que eu utilizo demais mesmo, é o it, tá? Ah, tem uma diferença aqui, gente, quando você está utilizando o range, tá? O range, gente, ele tem a seguinte estrutura. Se você coloca de 0 a 7, desse jeito aqui, ó, ele vai fazer de 0 a 7 somente. Então, eu vou tirar esse dado aqui, ó. Ele vai fazer de 0 até 7, o 7 físico. Ou seja, ele fez 8 vezes isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fez 8 loopings, porque eu coloquei aqui que eu começo com 0 e termino com 7, tá? Se eu colocar ponto, 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 olha só que interessante, a coisa muda, tá? Ele vai fazer de 0 a 6, tá? Então esse range aqui, gente, ele faz o seguinte, se eu quero que eu faça 7 vezes esse looping, aí eu coloco ponto, 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 tá? Se eu quero que faça do número tal até o número tal, eu coloco ponto, ponto. Então se eu quero de 1 a 7 no meu range, eu posso fazer desse jeito aqui, quando eu rodar o meu código, ele vai fazer de 1 a 7, ok? Nota que a coisa está ficando bem mais simples agora, tá vendo? Ó, de 1 a 7 eu fiz de um jeito muito simples aqui, né? Porém, gente, olha só que interessante. Se eu utilizo o it, isso ainda fica muito mais simples. Olha lá que interessante, só isso aqui, gente. Ó, eu estou isolando no meu range e vou fazer um ponto it desses dados. Ou seja, eu quero um it do meu index puts de i, ok? Então, o que eu fiz aqui? Ó? De 1 até 7 e mostra na tela, tá? Então, muito mais simples, rodando meu código, ele funcionou. Eu não precisei fazer todo aquele while, não, todo aquele para, né, que eu fiz com o meu for, porque eu simplesmente utilizei aqui o meu it, tá legal? Então, olha só como que isso aqui ficou muito mais interessante, tá vendo, gente? Olha só que legal. Aqui no meu for, olha como é que eu fiz, e aqui no meu it, de 1 até 7, it, o tanto que eu faço. Então, o it eu utilizo muito mais, gente, do que o for, tá? Eu posso fazer aqui, ó, 7 vezes esse loop. Então, ponto, 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 começando do 1 até o 7. Isso daqui vai fazer, então, menos ainda. Então, eu rodei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu comecei aqui com 1. Se eu colocar 0, ele vai de 0 a 6, tá legal? Então, utilizando o objeto chamado range, tá legal? Isso aqui, gente, é um objeto. Se eu colocar isso daqui, um puts do meu range.class, vocês vão ver que isso é um objeto. Olha só, um objeto chamado range, tá legal? Então, a gente utiliza esse objeto aqui para fazer coisas desse tipo. Eu quero de 0 até 7. Eu quero de 100 até 256. Tá vendo? E eu rodo meu código aqui, ó, ele fez de 100 até 256. Ok? Então, simples assim, prático assim, você utiliza então o it para fazer esses dados. Tá legal? O outro que a gente tem, gente, então, é o select, tá? E o map. Quando você fala em select e map, você se fala de array, tá? Então, eu vou criar um array, mas na aula que vem, eu vou falar mais sobre array, vou entrar em alguns elementos de array, tá? Mas assim, por enquanto eu quero mostrar uma coisa básica para vocês. Eu quero mostrar aqui, ó, 1,2,3,4,5, tá? E eu quero fazer um it desses números, tá? Um it desse array. Simples assim. O que eu vou fazer? Mostrar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu faço desse jeito aqui, ó, olha que interessante, rodando meu código, ele me mostra os dados que tem dentro do meu array, porque eu utilizei o meu comando chamado it, ok? Se eu quero somente selecionar alguns dados, então, ó, select, eu quero selecionar todos os is que forem maior do que 4, ok? Então, o que ele vai fazer? Vai selecionar somente os 5, ok? E aí, o que eu vou fazer isso daqui? Eu vou jogar isso daqui dentro de uma variável, é igual a tanto, tá? E eu vou simplesmente mostrar essa variável. Nota que ele vai mostrar somente os 5 para mim, tá? Eu posso colocar isso daqui como toString, para ele mostrar uma string do meu array, tá? Então, olha só que interessante. Rodei aqui o meu código, ele mostrou somente os 5 dentro de um array, tá? Então, gente, esse select, ele faz um looping aqui também. Ele faz um loop verificando o i ele é maior do que tal, o i é maior que tal, o i é maior que tal. E aí ele achou todos esses dados, ele retorna para mim um array com somente aquele item que eu quero. Então eu quero maior ou igual a 4, vai ter que vir o 4 e o 5. Olha só, rodando aqui, ó, vem somente o 4 e o 5, tá?
Então é para isso que serve o looping chamado select. Tem o looping também chamado map, tá? E esse looping map, ele não faz uma validação aqui, ele não utiliza um operador lógico para retornar o dado para você. O que ele faz? Ele retorna um dado formatado, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou formatar a minha string de i, tá? Para retornar um array chamado oi, traço e o número, tá? Então vou rodar esse código aqui e vocês vão ver o que vai retornar. Olha só que interessante, ó. Rodei. Então, olha lá, oi1, oi2, oi3, oi4, oi5, ok? Então, o que eu fiz aqui, ó? Utilizei o map para retornar um outro array com os dados mastigados, tá? Ah, eu quero fazer o quê? Eu já retornei esse array, eu quero fazer o it desse array novo e mostrar esses dados na tela, a.it, ok? E aí eu venho aqui, ó, coloco, eu não quero fazer numa linha, eu quero fazer em uma linha só, eu quero fazer em várias. Então, do i, que é o meu iterator aqui, end, e aí eu venho aqui e faço um puts de i, ok? Rodando então o meu dado, ele me mostra desse jeito aqui, ao invés de mostrar numa linha só, tá? Ou seja, aqui eu fiz o mapping, retornando o dado mastigado para mim, e aqui eu fiz o it, tá? Eu vou entrar mais no map, vou entrar mais no select na próxima aula, que eu vou falar um pouco mais de array, tá legal? Mas eu vou ficar por aqui, tá legal? Bom, pessoal, então é isso. Então, o que eu queria mostrar para vocês era justamente esse dado, mostrar como que funciona o looping no Ruby, como que você consegue tratar os dados utilizando o looping, tá? Então, os tipos de looping também, e por que eu acho que os loopings no Ruby é muito mais simples do que o looping em outras linguagens, tá legal? Então, essa é a prova, essa é a aula que eu deixo na mão de vocês para que vocês possam estudar e validar um pouco mais, tá legal? Perfeito, pessoal, então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, essa aula foi bem puxada, porém uma aula bem interessante, porque vocês conseguem ver a diferença e o poder que o Ruby tem perante algumas outras linguagens, tá legal? Muito bom, gente. Então, desejo a todos vocês do fundo do meu coração um Feliz Natal, para que vocês possam passar nesse Natal com a família de vocês, para que vocês possam ser felizes e para que vocês possam, gente, lembrar que Natal não é só trocar presentes, que Natal não é simplesmente ir lá e comprar e vender e não sei o quê. Natal, gente, também é uma data comemorativa para o nascimento de Jesus Cristo, né? Para quem é religioso e para quem acredita em Deus, gente, então é uma data muito significativa, que é uma data para a gente ser mais solidários, uma data para a gente pensar nas outras pessoas, é uma data onde a gente possa pensar na nossa vida, na nossa virada, ou seja, no próximo ano, para que a gente possa ser pessoas melhores e para que a gente possa ser seres humanos, ok? E não simplesmente uma máquina que vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa, sem falar com ninguém, sem fazer nada por ninguém e sem fazer o bem, gente. Então hoje é uma data para que a gente possa refletir e pensar o que Jesus Cristo fez por nós e o que nós podemos fazer por Ele e o que nós podemos fazer por outras pessoas, tá legal? Então, gente, deixo esse recado para vocês do fundo do meu coração, tá? E desejo a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo também, porque essa é a nossa última aula do ano, tá legal? De 2016. Fico por aqui e até mais.